Antes de ir para o vídeo, queria deixar aqui meus parabéns para o Fluminense, que foi campeão do segundo turno do Campeonato Carioca ontem, em cima do Flamengo. Parabéns. E também para as drogas, que em mais um ano de guerra contra elas conseguiram se sair campeã aí, ó. Tá de parabéns também. A vinheta, por favor. Desde o período da colonização, os europeus já tinham essa ideia de que o comércio dessas substâncias, que hoje em dia são tidas como ilícitas, eram extremamente lucrativos, de maneira que os próprios espanhóis eles estimulavam a produção e o consumo da folha de coca. Porém, a primeira guerra às drogas, de fato, a gente pode dizer que foi a chamada Guerra do Ópio, que aconteceu em 1839 e 1856. Só que, naquela época, a guerra não foi pela proibição, mas sim pela livre circulação daquela substância, já que a Inglaterra, que era a potência na época, ganhava muito dinheiro produzindo essa substância na costa oriental da Índia e exportando para a China, onde eles tinham um mercado consumidor de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Outra maneira também que eles tinham de ganhar dinheiro com o ópio era através dos chamados opiários, que eram tipo os botecos que tinha lá na Europa, onde as pessoas podiam consumir o ópio livremente. Seriam esses os primeiros coffee shops do mundo? Fica aí a reflexão. Tá, e como que a guerra começou? Bom, o imperador chinês na época, Lin Sosil, o cara já estava muito puto com o consumo de ópio no seu país e mandou apreender e destruir um carregamento com mais ou menos 1 tonelada de ópio, que fez com que a Inglaterra também ficasse puta pra caralho e declarasse guerra a eles, sob o fundamento do livre comércio. A rainha na Inglaterra, que, pasmem vocês, ainda não era a rainha Elizabeth, achou muita injustiça esse feito do imperador chinês e o parlamento então autorizou o envio de tropas para a China para que eles pudessem obter as reparações pelos danos que foram causados à Inglaterra. Então essa porra agora virou direito civil. Eles conseguiram a sua indenização, né? Claramente usaram aí o artigo 186 cumulado com 927 do Código Civil, e a China cedeu para eles o território de Hong Kong. Só que a maior vitória deles mesmo foi a manutenção do mercado consumidor chinês. Vou passar aqui a visão para vocês então. Enquanto antigamente a guerra relacionada às drogas tinha os interesses políticos e econômicos escancarados, atualmente as reais intenções das guerras às drogas se escondem atrás do discurso de proteger a saúde pública. E disse Deus, proíbam-se algumas drogas, e elas foram proibidas. Com a chegada da Revolução Industrial, o consumo do ópio já não era mais tão interessante do ponto de vista econômico. Por quê? Porque os patrões precisavam de mão de obra disposta a trabalhar 12 horas por dia. E um dos efeitos do ópio era a letargia, ou seja, um estado de profunda e prolongada inconsciência. Botar funcionário para trabalhar em fábrica 12 horas por dia é coisa de arrombado, na moral. Então a Liga das Nações virou e falou assim, tem que ver isso daí, tá ok? E aí formaram a Comissão de Xangai em 1909 para tratar essa questão do ópio. 1909, que é o ano de fundação do maior clube do Brasil, pioneiro na luta contra o racismo, Esporte Clube Internacional. Só que tinha um porém. Tudo aquilo que foi combinado pela Comissão de Xangai com relação ao ópio se aplicava somente ao ópio que era fumado, de maneira que drogas como, por exemplo, a morfina, que era derivada do ópio, não sofresse qualquer tipo de sanção. Ou seja, desde o início da proibição das drogas, já se mostrava que teria uma certa seletividade sobre quais pessoas seriam criminalizadas por usar e comercializar essas substâncias. Pode não fazer sentido e parecer que eu estou querendo lacrar aqui, só que eu vou explicar para vocês. Nesse mesmo período nos Estados Unidos, estavam chegando os imigrantes chineses, que era uma mão de obra muito competitiva, e trouxeram com eles o hábito de fumar o ópio. E cabe aqui dizer, eles eram o único povo no mundo que fumava o ópio. Quem está falando isso aí não sou eu não, tá? É um criminólogo alemão chamado Sebastian Scherrer. O que aconteceu então? Começaram a criminalizar o ópio fumado para poder afastar do mercado de trabalho a mão de obra competitiva dos chineses. A potência mundial naquela época era a Inglaterra. Então, os Estados Unidos, para poder frear esse desenvolvimento deles, prejudicar a economia, o que eles fizeram? Eles convocaram a Convenção de Haia para poder ratificar tudo aquilo que tinha sido proibido pela Comissão de Xangai. Ironicamente, a cidade de Haia fica localizada na Holanda, a título de curiosidade.
Então o que os caras fizeram? Começaram a puxar para aquele discurso moralista, de resgate aos bons costumes, para conseguir que o ópio fosse proibido. Eles enfeitaram pra caralho. Começaram que, não, a gente quer livrar o governo chinês da colonização, a gente quer livrar o povo chinês do vício no ópio, queremos livrar o mercado da China do monopólio europeu. Brincaram muito. Aí a rainha da Inglaterra virou e falou assim, vocês querem me fuder, né? Mas eu não vou sozinha, não. O que os ingleses fizeram? Eles condicionaram a sua participação na Convenção de Haia à proibição de outras substâncias, fazendo com que o prejuízo econômico recaísse também sobre países como a Alemanha, a França e a Holanda. Aí a inclusão de outras substâncias foi aprovada também e começou o controle internacional das drogas. Amados, por que eu citei esses outros países aí? Porque nesses países estava começando a surgir a indústria farmacêutica e através dela, esses países estavam comercializando outras substâncias derivadas do ópio e também a cocaína, que não é derivada do ópio. A diversidade de interesses fez com que a proibição ocorresse de maneira diferente em diversos países, sendo que foi lá nos Estados Unidos que a proibição se transformou em prioridade política, sempre mascarada por aquela palhaçada de conservadorismo, de bons costumes e de moralismo. Estou falando os Yankees de novo, porque a gente precisa entender como que a proibição ocorreu lá, para poder entender como que se deu a difusão dessa política internacional de repressão, principalmente no que diz respeito à difusão do estereótipo moral, ou seja, aquela ideia de que quem consome droga é vagabundo, não presta, não tem dignidade. Cabe dizer também, né, que a consequência desse estereótipo moral é aquela ideia tipo vazia de que determinados grupos consomem determinados tipos de drogas. Foi nos Estados Unidos também que começou a se difundir o estereótipo médico, ou seja, aquela separação entre usuário e traficante. A parada toda começou com a aprovação do Harrison Narcotic Act, em 1914. O que aconteceu então? O governo dos Estados Unidos se utilizou do acordo assinado, ou seja, a Convenção de Haia, para pressionar o Congresso a adequar todas as leis do país a essa convenção, fazendo assim com que eles aprovassem a lei que eu acabei de falar aí para vocês. Dessa lei do Harrison aí, a gente pode extrair uma coisa de relevante. O surgimento da figura do traficante, ou seja, a pessoa que comercializava as drogas e devia ser preso, e a figura do usuário, a pessoa que consumia aquelas substâncias proibidas sem permissão médica e devia ser tratado como doente. Também, de acordo com essa lei, os médicos eles não tinham permissão para receitar psicoativos para a população, mas eles podiam lidar legalmente com essas substâncias. Ou seja, o consumo das drogas, dos psicoativos, mesmo que de forma irregular, eles continuaram e começou assim o mercado das drogas ilícitas. A reprovação moral ao uso de drogas, então, ele era frequentemente acompanhado daquela associação entre determinados tipos de drogas e determinados grupos sociais. Vou dar um exemplo, os chineses que eu falei anteriormente, eles levaram para os Estados Unidos o hábito de fumar o ópio, então eles começaram a ser associados ao consumo do ópio. Os mexicanos, que tinham o hábito de fumar maconha no século XX mais ou menos, e eram sempre vistos pelos Estados Unidos como inferiores e preguiçosos. E eles eram frequentemente associados também ao consumo da maconha. Os negros nos Estados Unidos, eles sempre foram frequentemente associados ao consumo de cocaína, que de acordo com os americanos brancos, tornavam eles sexualmente agressivos. Os imigrantes irlandeses eram também associados ao consumo do álcool. Então, nesses 4 casos aí, nós temos a mesma lógica. Ou seja, povos que eram vistos pelos americanos brancos como inferiores, que tinham comportamentos abomináveis e que feriam valores profundos dos Estados Unidos. O preconceito com essas minorias aumentou depois que entrou em vigor lá nos Estados Unidos a lei seca. Só que essa lei ela não fez diminuir o consumo de álcool, e até que ela fosse revogada em 1933, ela só serviu para fortalecer o crime organizado. O recuo do governo dos Estados Unidos na proibição do álcool não significou uma reavaliação global na política de proibição de certas drogas. Muito pelo contrário, a lista de substâncias proibidas ela até aumentou, sendo que na década de 30 chegou a vez da maconha ser criminalizada, por meio de uma lei que os Estados Unidos publicou, chamada de Marijuana Tax Act. Essa lei ela era de origem tributária,
e proibia o cultivo e comercialização dessa substância em solo estadunidense. Agora, eu não sei explicar para vocês como que o governo me faz uma lei tributando a maconha e na mesma lei proíbe o seu cultivo e comercialização. A Grande Depressão serviu para potencializar essa criminalização da maconha, já que ela era bem aceita entre os mexicanos, que na época era uma mão de obra competitiva indesejada pelos cidadãos estadunidenses. Nesse canal, não fazemos piada com depressão e algumas outras doenças, ok? Vocês estão conseguindo entender até aqui que a criminalização das drogas ela sempre tinha uma finalidade econômica? Então, vem a Conferência de Genebra em 1936, que foi um marco na política internacional de repressão às drogas, porque ela obrigava os países signatários a seguir o modelo dos Estados Unidos, né, criando assim departamentos específicos para o combate ao tráfico de drogas. Daí a gente entra nas décadas de 40 e 50, onde os Estados Unidos começam a voltar sua atenção para os países produtores da matéria-prima, principalmente Irã e a Turquia. Vou dar mais ou menos o panorama aqui para vocês entenderem. Os países desenvolvidos, industrializados, eles exigiam maior rigidez no controle de drogas como cocaína, maconha e os opiáceos, que eram produzidos por países subdesenvolvidos, enquanto que nos seus territórios eram produzidas drogas sintéticas por meio das indústrias farmacêuticas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nisso aí a gente pode observar também uma certa seletividade no que diz respeito aos países que serão perseguidos pela política repressiva. Por exemplo, a Colômbia teve um tratamento muito mais repressivo por parte dos Estados Unidos do que o México, que foi o primeiro produtor mundial de maconha, maior responsável pela entrada de heroína em solo estadunidense e que também tem participação no comércio mundial da cocaína. Na década de 50, então, foram baixadas mais duas leis na tentativa de combater o comércio ilegal da heroína. O Boggs Act, de 1951, e o Narcotics Control Act, de 1956. Essa segunda lei trazia penas muito severas, por exemplo, penas de 5 anos para traficantes primários e pena de morte para traficante que fosse pego vendendo drogas ilícitas para menores de 18 anos. Foi nesse período também que o consumo de heroína aumentou muito, principalmente entre a população negra de grandes centros urbanos, como Nova York e Chicago. E aí temos que, em 1961, ocorre a Convenção Única sobre Estupefacientes. E a partir daí que entra em vigor o chamado modelo médico-jurídico, cuja principal característica é a diferenciação entre o traficante, que é tratado como criminoso, e o usuário, que é tratado como doente. Nesse ponto aqui da história, o hábito de consumir drogas já tinha chegado nas classes média e alta dos Estados Unidos. Em 1966, vem o chamado Narcotic Addict Rehabilitation Act, que oferece ao consumidor que responde processo penal uma alternativa. Ou seja, ao invés de você pegar a prisão, você faz um tratamento médico. Com essa lei, então, que surge a chamada ideologia da diferenciação, que é posta em prática até hoje, que é médico e psicólogo para o consumidor e um agente carcerário para o traficante. É com base, então, nesse modelo de diferenciação que se desenha a forma de combater o tráfico de drogas a partir da década de 70. É nesse período também que ocorre oficialmente a declaração de guerra às drogas e o traficante passa a ser visto como o inimigo público número 1 dos estados. Nesse ponto da história também, que o modelo médico-jurídico ele se sobrepõe àquele discurso moral, já que não era possível acreditar que tantos americanos assim fossem desprovidos de valor e virtudes. Então, a massificação do consumo de drogas ela passa a ser encarada como uma doença contagiosa. O Brasil, juntamente com outros países da América Latina, então adota esse discurso aí. Em 1967, então, é editado o Decreto-Lei 159, que menciona de maneira expressa o termo substâncias que causam dependência. Só que ainda estava em vigor o artigo 281 do Código Penal, que não fazia nenhuma distinção entre usuário e traficante. Em 1964, ainda é adicionada ao caput do artigo 281 a ação de plantar. Só que a grande modificação mesmo nessa política de repressão às drogas aqui no Brasil, ela só vem alguns dias depois do AI-15. Eu quis dizer AI-5, me perdoem. Vamos falar também que essa ideologia da diferenciação ela não poderia ser aplicada nos países aqui da América Latina, porque esses países não dispõem de recursos que eram necessários para o tratamento médico dos usuários. Em 1968 vem o Decreto-Lei número 385,
que coloca lá no parágrafo único do artigo 281 a mesma pena para traficante e para usuário. Durante 3 anos aqui no Brasil, traficante e usuário responderam pelas mesmas penas. Bom, em 71, então, vem a Lei 5.726, que deixa nosso Brasilzão 100% atualizado com relação às políticas antidrogas que vinha sendo posto em prática em âmbito internacional. A principal mudança que essa lei trouxe foi deixar de considerar o dependente um criminoso, só que o usuário eventual ainda era equiparado ao traficante. A partir dos anos 70, então, a política antidrogas ela tem uma mudança no seu enfoque, cujo principal motivo é o consumo de heroína entre militares do Vietnã e ex-combatentes. O que acontece? O consumo de droga nos Estados Unidos ele passa a ser associado sempre a algum país inimigo. E, inclusive, os outros países começam a tratar a questão das drogas como sendo um problema de segurança nacional. Esse discurso ele é motivado pela guerra contra a subversão comunista, sendo que, numa tentativa de estabelecer a relação entre os comunistas e os traficantes, começa a ser difundido o uso do termo narco-guerrilheiro e narcoterrorista, sendo que, em 1972, o presidente Richard Nixon ele coloca os psicoativos ilícitos como sendo os inimigos número 1 dos Estados Unidos. Em 1974 é criado o famoso DEA, que é ligado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e tem como função ser o órgão centralizador das políticas de combate ao tráfico de drogas, tanto nos Estados Unidos quanto em âmbito internacional. A partir de 1976, aumenta a disponibilidade e o consumo da cocaína nos Estados Unidos, de maneira que alguns países da América do Sul passam a ser alvos específicos da política repressiva deles. Ao mesmo tempo em que o consumo da cocaína vinha crescendo nos Estados Unidos, o socialismo vinha dando sinal de falência juntamente com as ditaduras instauradas na América Latina e que eram alinhadas aos Estados Unidos. Para justificar a atuação dos Estados Unidos fora do seu território, o inimigo começou a ser substituído. Então, a figura do inimigo deixa de ser o comunista e passa a ser o traficante. A presença dos Estados Unidos nos países do Eixo Sul ganha um novo fundamento, cujos principais reflexos disso são a presença militar dos americanos na Amazônia e a criação de políticas criminais intolerantes. É isso. Se você gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike aí. Comenta, compartilha e é nóis. Até a próxima.